Você está no Minuto Política, direto ao ponto. A saúde de um ex-presidente na prisão. O que diz, nos mínimos detalhes, o laudo médico oficial da Polícia Federal sobre Jair Bolsonaro? Bom, é isso que a gente vai descobrir junto agora. Então vamos lá. A Polícia Federal soltou o resultado da perícia médica que avaliou a saúde do ex-presidente. E olha, esse documento pode ser a peça-chave para decidir onde ele vai cumprir a pena. E não foi um laudo qualquer, viu? Foi uma ordem direta da Justiça. O objetivo era bem claro. Ter um retrato, sabe? Um raio-x técnico da saúde de Bolsonaro para responder aquela pergunta fundamental. Ele tem condições de continuar preso ali ou não? Mas por que essa avaliação foi pedida justamente agora? Para a gente entender isso direitinho, a gente precisa voltar um pouco no tempo e ligar os pontos. A história toda começa, na verdade, lá no atentado de 2018, que a gente sabe que deixou sequelas bem sérias. Anos se passam, ele já está cumprindo pena, e aí tem uma intercorrência médica. A defesa, claro, entra em campo e pede a prisão domiciliar. É nesse momento que o Supremo Tribunal Federal fala: opa, peraí. Antes de qualquer decisão, a gente precisa de uma avaliação médica completa, oficial. E essa frase aí é da ordem do próprio STF, tá? Ela deixa a missão dos médicos bem clara. Primeiro, avaliar o quadro clínico e segundo, dizer com todas as letras se a estrutura da prisão é ou não é adequada para ele. Simples assim. E olha, só uma pausa rápida. O nosso objetivo aqui é exatamente este: levar informação clara para todo mundo entender, sem torcida e sem complicação. Se você curte essa proposta, dá uma força para o canal chegar nos 1000 inscritos. É rapidinho, é só deixar o like. Certo, então vamos ao que realmente interessa, né? O que foi que os peritos da Polícia Federal descobriram sobre a saúde de Bolsonaro? O laudo não falou de uma nem de duas, mas de 7 doenças crônicas. A gente está falando de condições de saúde que exigem cuidado e acompanhamento o tempo todo. E a lista é bem variada, viu? Vai desde problemas que muita gente conhece, tipo hipertensão e obesidade, até umas condições bem mais complexas. Vamos traduzir aqui as principais para ficar mais fácil. Olha, um dos diagnósticos mais sérios é a apneia do sono. E os números do laudo são de cair o queixo. Foram 514 pausas respiratórias durante uma noite de sono. Isso dá uma média de 85 paradas por hora. É um número altíssimo, que aumenta demais o risco de problemas no coração. E essa tal de aterosclerose sistêmica? Imagina que é como se fosse um entupimento lento das artérias do corpo. Plaquinhas de gordura e cálcio vão se juntando ali, endurecendo os vasos e tornando a passagem do sangue mais difícil. Uma coisa bem perigosa, né? Já as aderências intraabdominais são basicamente cicatrizes internas. Elas são um resultado direto daquela penca de cirurgias que ele precisou fazer no abdômen desde o atentado lá de 2018. Ok, a gente já entendeu o quadro de saúde. É complexo, mas e a estrutura da prisão? Será que o local tem o suporte que ele precisa? A perícia também olhou para isso. Vamos dar uma espiada. Bom, a estrutura tem uma área externa privativa. Como dá para ver na imagem, é um espaço para ele caminhar, tomar um sol, que é algo que os médicos recomendam, e é totalmente separado do resto dos presos. O espaço onde ele fica também não é uma cela comum. É um alojamento de quase 40 metros quadrados. Pensa num pequeno apartamento, sabe? Com quarto-sala, cama, mesa e banheiro só para ele. A infraestrutura de saúde lá dentro também foi vistoriada. Essa foto, por exemplo, é do consultório de dentista que fica na Unidade Básica de Saúde, a UBS, do próprio complexo prisional. E o suporte de saúde dele é bem reforçado. Além dessa UBS que fica a 3 quilômetros, montaram um esquema exclusivo para ele. Tem médico e uma unidade do SAMU disponíveis 24 horas por dia ali no local. E se der uma emergência braba, tem até helicóptero de prontidão. Certo, com todos esses dados na mesa, a gente chega agora no nosso Política em Pratos Limpos. No fim das contas, o que tudo isso significa na prática? Então, o quebra-cabeça é esse aqui. De um lado, você tem as necessidades médicas, que são bem complicadas. Precisa de dieta especial, de um aparelho para dormir, de observação constante. Do outro lado, você tem o que a prisão oferece. A grande pergunta que fica no ar é: uma coisa encaixa na outra? A estrutura dá conta do recado? E essa frase que a gente adaptou do laudo resume o dilema todo. Os peritos dizem que as várias doenças dele precisam de acompanhamento de muitos especialistas. E aí eles deixam uma dúvida no ar. Eles afirmam que esse cuidado todo pode não ser garantido numa prisão comum. Ou seja, eles não batem o martelo, sabe? Eles meio que jogam a decisão final no colo da justiça.
Porque política afeta a vida de todo mundo, né? Por isso a sua opinião é tão importante. Comenta aqui embaixo o que você pensa dessa situação toda, mas sempre com respeito. Até o próximo minuto. E a gente termina com a pergunta que agora está nas mãos do STF. Com todos esses fatos que os médicos apresentaram, a estrutura da prisão é ou não é adequada? A resposta para isso vai definir o futuro de Bolsonaro e com certeza vai abrir um precedente importante no Brasil.